Bom, então, bom dia a todos. A gente já conversou um pouquinho ontem, né, sobre a minha trajetória acadêmica. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, na verdade, uma temática que eu escolhi, mais do que a minha linha de pesquisa propriamente dita. No sentido de que o que eu faço aqui no laboratório vai um pouco mais além do que o estudo das diferenças sexuais nas respostas do relógio circadiano a dietas hiperlipídicas. Mas teve uma razão pelo qual eu escolhi essa temática, né? Porque eu queria estar em consonância com o que vocês estão discutindo no curso de verão, que é falar sobre a importância do estudo do estudo pré-clínico ou do estudo da ciência básica em machos e fêmeas. Então eu fiz esse esforço, esse raciocínio, de até colocar o que minha linha de pesquisa tem contribuído para entender um pouco sobre essas diferenças sexuais. Então, para a gente falar um pouquinho sobre essas dietas hipercalóricas, eu trouxe aqui para vocês um dado para a gente entender de forma clara que a prevalência mundial de obesidade, que é o que vai acontecer na condição dessas dietas que a gente chama hipercalóricas, ou de cafeteria, ou dietas que ocidentalizadas algumas vezes, também é chamada assim, né? Que faz com que leve a uma condição de sobrepeso e de obesidade, que é um fator que leva a diversas outras comorbidades. E esse dado, eu acho ele interessante, ele é da OCDE, mostrando qual que era a realidade entre homens e mulheres em 1990 e e como está a realidade mundial em termos de prevalência de obesidade no mundo, né? Então, a gente pode observar claramente, então aqui, olha, aqui a gente observa a escala, ou seja, quanto mais azulzinho, menor é a prevalência, e quanto mais vermelhinho, maior é a prevalência. Então, o que a gente observa de 1990 para 2022 é que o mundo está ficando mais vermelhinho, ou seja, há um aumento significativo da prevalência de sobrepeso e obesidade. Então, é um problema de saúde pública mundial, né? E o Brasil não está diferente disso, olha, né? E se a gente observa e analisar esses dados de forma um pouco mais detalhada, embora visualmente não há diferença gritante entre homens e mulheres, a gente observa claramente que de 1990 para cá, a gente poderia dizer que as mulheres eram até mais prejudicadas nessa questão, né, comparativamente aos homens, e depois, em 2022, praticamente a gente não tem essa diferença. Bom, agora, do ponto de vista biológico, e a gente tem claramente isso, a gente nem precisa estudar muito biologia para entender, né? Então, qualquer pessoa tem essa compreensão genérica de que a obesidade, ela é resultante de um balanço energético, né? Então, eu fiz esse cartoon aqui, mostrando que se nós estivéssemos na situação de equilíbrio, onde aquilo que é a nossa ingesta, aquilo que é a energia que nós vamos chamar de energia in, estiver em equilíbrio, que aquilo que é o nosso gasto energético, nós vamos estar numa situação onde, ao longo do nosso desenvolvimento, nós não vamos adquirir um armazenamento maior de energia do que aquilo que a gente necessita. Estamos numa condição, então, de equilíbrio energético, né? Considerando que para esta ingestão nós estamos falando aqui daquilo que vem da dieta, né, e mais a ingesta de álcool. E aquilo que nós consideramos como gasto energético seria o efeito térmico da alimentação, né, que a gente sabe que acontece, o efeito térmico da atividade física e aquilo que a gente gasta em termos energéticos para manter, então, que a gente chama aqui de taxa metabólica basal. Então, qualquer desvio dessa condição de equilíbrio, nós vamos ter uma situação de déficit calórico, né, que é o caso aqui, por exemplo, onde a ingesta está menor do que o gasto, né, ou então nós vamos ter o superávit calórico, onde a ingesta supera o meu gasto. E nesta condição aqui, nós vamos gerar uma situação de
sobrepeso ou obesidade, né? Bom, quando a gente compara ao longo da vida, né, de homens e mulheres, a composição corporal, o que a observação epidemiológica nos mostra é que, quando comparado a mulheres, então agora já na vida adulta, nós vamos ter uma condição, e considerando mulher aqui, antes da menopausa, tá? Nós vamos ter uma condição onde a massa magra dos homens é maior, a taxa metabólica dos homens é maior, e a adiposidade é menor, né? E nós vamos ver que a distribuição dos depósitos de gordura é muito diferente entre mulheres e homens, né? Então a gente tem aqui uma prevalência do acúmulo abdominal, como mostrado aqui nesse cartoon, né? Nos homens, e uma prevalência do acúmulo de gordura subcutâneo, como mostrado aqui nesse cartoon nas mulheres, tá? Agora, essa prevalência diferenciada de gordura propicia uma condição, porque os depósitos de gordura fisiologicamente eles são diferentes, né? Propicia uma condição em que as mulheres, elas, por esta condição da composição corporal, elas apresentam, até antes da menopausa, uma proteção cardiometabólica, né? E isso é muito interessante porque outras comorbidades, como por exemplo o diabetes mellitus do tipo 2, então a próprio controle do metabolismo da glicose, ele é melhor nas mulheres do que ele nos homens. E isso fica claro, por exemplo, quando a gente observa agora essas respostas dos parâmetros, por exemplo, glicêmicos, quando a gente tem a condição do desafio. Então, aqui é juntando, né? Por isso que eu coloquei macho e fêmeas agora, não mais homens e mulheres, porque eu estou juntando aqui resultados obtidos de condição experimental. Então, nós estamos falando aqui de dados compilados de animais de laboratório, então ratos, camundongos, né, e outros modelos experimentais que, quando submetidos a dietas ricas em gordura, nós vamos observar que os machos, então, todos eles vão ter esse quadro que está exemplificado aqui. Essa é a resposta do organismo, seja ele macho ou fêmea, homem ou mulher, a uma dieta rica em gordura, né? Agora, essa resposta, quando a gente está comparando, por exemplo, hiperglicemia de jejum, ela é maior no macho do que ela é na fêmea, né? O aumento da glicemia pós-prandial, ele é maior no macho do que ele é comparado à fêmea. A resistência à insulina, derivado dessa composição alimentar, também, ela acontece precocemente no macho quando comparado à fêmea. A hemoglobina glicada, que é um parâmetro que vai me dizer o que está acontecendo em termos de uma hiperglicemia de longo prazo, né, uma vez que a hemoglobina ela se liga à glicose plasmática, também é maior em macho do que ela é em fêmea. E um dado interessante, quando a gente olha a secreção de insulina pelo pâncreas, ela está aumentada nas fêmeas quando comparado aos machos, mostrando aqui que muito provavelmente, em relação aos parâmetros glicêmicos, essas respostas elas foram maiores no macho, exatamente porque a fêmea teve uma capacidade de insulina maior, né? Quando a gente olha para a homeostase lipídica, a gente vai ver o mesmo cenário. Então, o desafio metabólico, né, de uma dieta rica em gordura, ela vai levar a uma deposição ectópica de gordura, ou seja, nós vamos ter a gordura sendo depositada não no tecido adiposo branco, que é o seu local evolutivamente normal e natural de acontecer, né? E isso vai acontecer de novo com uma maior, isso vai acontecer maior nos machos do que quando comparado às fêmeas. Os machos eles vão ter então vão apresentar um colesterol
LDL aumentado, enquanto que a fração boa, né, do colesterol, que é o HDL, reduzido, né, quando comparado às fêmeas. Os triglicérides vão estar aumentados, esse aumento é maior nos machos do que é na fêmea, e nós vamos ter uma função mitocondrial prejudicada nos machos quando comparado às fêmeas, né? Então, todos os efeitos da dieta, quando a gente está falando tanto da homeostase glicídica quanto lipídica, os parâmetros em resposta a dietas ricas em gorduras são piorados nos machos, né? Aí eu trouxe esse dado para vocês, essa evidência científica em camundongos, para discutir com vocês que o balanço energético ele vai para além do que aquilo que a gente está entendendo como uma diferença entre ingesta e gasto, né? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo. Então, essa condição experimental aqui foi também um desafio a uma dieta hipercalórica, né? Em duas condições. Numa condição, os camundongos eles eram alimentados ad libitum, ou seja, eles poderiam comer em qualquer horário do dia, né? Ou eles estavam numa condição aqui chamada no cartoon de time restricted feeding, né? Esse time restricted feeding é quando o alimento só estava disponível para o camundongo na sua fase de atividade, que é aqui a fase de escuro para esse animal que tem hábito noturno. Então ele só podia se alimentar aqui na fase escura. Então, veja que interessante quando a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem, quando a gente compara a quantidade calórica por camundongo em cada uma das condições, ela basicamente foi a mesma, ou seja, nós não estamos falando aqui de diferença de energia ingerida, tá bom? Por outro lado, nós observamos claramente que os animais que comeram a dieta rica em gordura em qualquer fase do ciclo de claro escuro, eles apresentaram um ganho de peso corporal maior ao longo das semanas quando comparado aos demais grupos. E veja bem, esse vermelho aqui, olha, o animal continua comendo uma dieta rica em gordura. Então, não é a composição que está mudando, né? A única coisa que nós estamos fazendo aqui é restringindo o horário do dia que esse animal está comendo. Então, essa evidência científica, ela se soma a diversas outras na literatura, mostrando para a gente que, para além da composição do alimento, o horário da alimentação é fundamental e contribui de forma decisiva para causar o desbalanço energético, né? Então, isso mostra para a gente da importância da gente entender. Opa, Opa, tá tudo certo? tá Vocês estão tudo me certo? ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, professora. Ah, tá joia. É que deu um eco aqui, eu fiquei em dúvida. Da importância da gente entender um outro aspecto da regulação do metabolismo energético, que é a regulação circadiana. Então, para a gente chegar nesse ponto de entender a regulação circadiana, eu vou tentar e aí entrar, né, mais na questão do que seria essas diferenças sexuais nas respostas do relógio circadiano a dietas hiperlipídicas. Eu vou passar com vocês por três etapas na apresentação. Tá? Então, seria, inicialmente, falar o que é o relógio circadiano, né? Como que ele funciona e aquele, ele atende, né? Depois, brevemente, sobre as respostas do relógio central e periférico a essas dietas hipercalóricas e se há diferenças sexuais nessas respostas, tá? Bom, então, para aqueles que não estão habituados, né? A compreender o que seria esse sistema temporal circadiano, ele foi um sistema que evoluiu
em razão do movimento rotacional da Terra, que gera uma condição aqui para a gente de claro escuro, né? Então a gente, de forma inevitável, passa por dia e noite, e isso é alguma coisa que vai acontecer dia após dia, estação após estação. Essa condição vai gerar, por exemplo, nos seres vivos, animais que vão ter hábitos durante a fase de luz, durante a luminosidade, e aqui estão os humanos, né, e vários outros mamíferos, e uma condição de repouso durante a fase onde a gente tem ausência de luz, do escuro, tá? E pensando aqui nos seres humanos, esses seres humanos, então, eles vão restringir as suas atividades de alimentação, de interação social, de atividade locomotora nessa fase de luz, né? Enquanto que durante a fase escura, então, nós vamos ter a fase do repouso, a gente vai dormir, a menos que a gente tenha aqui uma condição de ruptura desse ciclo de claro e escuro, né? Então, dentro dessa lógica, né, evoluiu-se um sistema onde a gente tem, na nossa fisiologia, e aqui eu trouxe como exemplo ritmos circadianos, ou seja, que acontecem a cada um dia de variação hormonal, mas a gente pode ter vários desses ritmos circadianos que vão para a questão da comportamental, para a questão de outras atividades, como, por exemplo, o sono e a vigília, né? Então, aqui eu trouxe a temperatura corporal, a variação do cortisol, né, que é o hormônio da adrenal, e a variação da melatonina, que é o hormônio da pineal, né? Então, para gerar esses ritmos circadianos, o nosso organismo ele dispõe de um conjunto de osciladores ou relógio circadianos, né? Que eu vou detalhar um pouquinho mais o funcionamento deles para a gente entender o que é então esse relógio biológico. Agora, esses osciladores endógenos ou relógios circadianos, eles estão em sintonia com aquilo que está acontecendo no ambiente. Então, a gente entende que ele se sincroniza a pistas temporais que vai ser considerado tudo aquilo que for recorrente no ambiente. Então, eu não preciso dizer que é o mais óbvio, claro, escuro é uma pista recorrente e é a principal para o funcionamento do sistema temporal circadiano. Mas a gente também se sincroniza a outras pistas, como, por exemplo, a interação social, o próprio horário da alimentação e atividade física. Então, se tudo estiver acontecendo de forma adequada, nós vamos ter que essas pistas temporais sincronizam esses osciladores endógenos ou relógios circadianos que vão gerar ritmos circadianos. Tá? Bom, agora, o grande desafio é entender como esses múltiplos relógios estão sincronizados entre eles para desencadear, para que em última instância eu tenha um ritmo circadiano que faça sentido com aquele desafio que veio do ambiente. Né? Então a gente fala na condição de sincronização dos osciladores endógenos ou dos relógios circadianos, né? E para a gente entender um pouquinho dessa sincronização, é importante a gente detalhar e saber que os relógios circadianos eles são constituídos por uma base molecular que a gente hoje tem uma compreensão bem adequada do seu funcionamento celular, né? Então, em cada uma das células, que das proteínas de relógio. Quem são essas proteínas? Elas nada mais são do que pertencentes a uma família de reguladores de transcrição gênica que tem em comum um domínio, que é o domínio helix, loop, helix per arnt sim, né? A gente, obviamente, não precisa saber disso, mas precisa entender que de forma conservada, nós vamos ter o funcionamento dessas proteínas acontecendo similarmente se a gente pegar desde uma planta, passando pelo fungo até os mamíferos, né? A proteína em si, ela pode ser diferente, né? Mas o funcionamento da regulação da transcrição delas
é muito parecido entre os organismos vivos, né? Então, em mamíferos, eu apresento aqui para vocês as duas principais proteínas de relógio. Então, a gente tem aqui, olha, as primeiras a serem descobertas, que foi a clock e o bimol, né? E do outro lado aqui, a proteína PIRID, ou PER, que eu vou chamar aqui na minha palestra, e a proteína criptocromo, né? Então, são proteínas de relógio que, quando a gente olha agora dentro da célula, a sua transcrição ela é autorregulada por alças de retroalimentação negativa e positiva. Então, aqui considerando o núcleo celular, né? Aqui a gente tem a proteína clock bimol enquanto dímero, ligando numa porção iBox que veio lá de um DNA, né? Que está do DNA de um gene qualquer, e aqui nós estamos falando do gene que vai codificar outras proteínas de relógio. Então, assim que clock bimol se liga, nós temos então a ativação da transcrição de PER, CRY, HOR, REVERB alpha e outros genes controlados pelo relógio, tá? Uma vez transcritos agora no citoplasma, PER e CRY, eles retornam para o núcleo celular e inibe a ação de clock bimol. Então, essa alça de ativação e inibição, ela vai acontecer num ciclo de 24 horas, sendo como quase que o ponteiro do relógio do sistema temporal circadiano, tá? E a condição que a gente vai ter, se a gente olha agora a expressão desses genes, quer seja, por exemplo, numa área do sistema nervoso central, como hipotálamo médio basal, ou em um tecido periférico qualquer, aqui representado o fígado e o tecido adiposo branco, nós vamos ver que há uma oscilação, né, da expressão desses genes, que traduz-se na expressão das proteínas de forma circadiana, né? E gerando uma condição aqui que, enquanto as proteínas que compõem o braço estimulatório da alça regulatória estão alto, né? Os genes que constituem o braço inibitório estão baixos, né? Então, isso vai acontecendo em antifase e isso vai acontecendo ao longo das 24 horas. Ok, mas como que isso se sincroniza de forma como um todo no organismo? Então, se acredita que exista uma regulação pelo sistema nervoso central, e isso acontece através de um núcleo hipotalâmico, chamado de núcleo supraquiasmático, que através de uma série de vias humorais e hormonais vão organizar a fase ou o pico de expressão desses genes de relógio localizados nos tecidos periféricos. Nessa evidência científica aqui, olha, nesse gráfico, claramente a gente observa a importância do relógio central para a organização de fase, porque uma vez que a gente faz a lesão desse núcleo, a gente tem uma alteração de pico. Olha, vamos pegar só um aqui, ó. Observe esse vermelhinho aqui, ó, que é a expressão no caso aqui, está sendo medido a atividade transcricional do gene PER, que é que faz parte da alça negativa, né? E conforme foi passando o dia, a gente observava aqui, olha, que o pico de expressão desse gene acontecia no meio da fase escura, né? E isso se repetia ao longo dos dias de registro, tá? Quando a gente tira o núcleo supraquiasmático, o pico de expressão aqui do vermelhinho, porque é na córnea, né? Ele passa a acontecer em outro momento. Então, o que o núcleo supraquiasmático é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer com que a fase da expressão dos genes do relógio aconteça de forma sincronizada. E quando a gente observa o horário dessa expressão, né? Porque aqui nós estamos falando em cultura, nós temos aqui ó, um retrato desses picos de expressão em vários tecidos periféricos, na presença do núcleo supraquiasmático, então supraquiasmático intacto, e na ausência, mostrando que há, então, uma diferença de fase e, consequentemente, uma dessincronização desses relógios periféricos, ok? Bom,
Consequentemente, né, então, frente a esse funcionamento dessa regulação, dessa sincronização de relógio periférico, nós vamos ter que o núcleo supraquiasmático, ele sincroniza os diversos ritmos, e aqui de novo eu trouxe aqueles mesmos que deu origem a gente entender o que é o sistema temporal circadiano, então variação de glicocorticoide adrenal, melatonina e temperatura, né, que estão ajustados ao claro escuro frente a esse funcionamento neural, né, que se origina no núcleo supraquiasmático. Então, se tudo estiver em ordem, nós vamos ter um pico, por exemplo, considerando humano aqui, olha, um aumento da liberação de glicocorticoide adrenal no caso aqui, me desculpa, nós estamos está sendo considerado um animal de hábito noturno. Um aumento da liberação de cortisol, de corticosterona, né, de glicorticoide, no início da fase escura ou de atividade desse animal, né? Nós vamos ter um aumento da melatonina aqui mais ou menos no meio da fase escura, né? E nós vamos ter variações de temperatura que vão ser maiores durante a fase de atividade, né? Então, isso aqui seria um organismo considerado em sincronia de fase, né? Agora, quando a gente fala da alimentação, né, a alimentação ela não é traduzida para esses relógios periféricos pelo relógio central, né? Então, o que a gente tem é que o relógio central ele vai estar regulando esses sinais humorais, neurais e humorais, e consequentemente o comportamento da nossa atividade locomotora e da nossa alimentação, né? E todas as variações hormonais que vão controlar esse metabolismo energético, mas por outro lado, a alimentação diretamente pode, como eu falei anteriormente, alterar a temperatura corporal, então a gente tem um efeito térmico da comida propriamente dita, e a gente também tem um efeito dos metabólicos diretamente em cada tecido periférico. Então, só para exemplificar e ficar de uma forma mais palatável isso que eu estou falando, por exemplo, a gente sabe que frente a uma refeição, nós vamos ter a glicose ela vai entrar, né, por exemplo, nos tecidos como fígado, como tecido adiposo e como o músculo esquelético para a produção de ATP ou para a geração de reserva energética, sendo armazenado em formato de substratos energéticos, como, por exemplo, triglicérides ou o glicogênio, né? Então, diretamente, os metabólitos vão interferir com esse relógio periférico, independentemente desse comando que veio do relógio central, tá? Frente a isso, fica claro agora a gente entender, se a gente retomar aquele raciocínio da importância do horário da alimentação, que sim, o horário da alimentação ele acaba sendo fundamental para determinar, dentre outras variáveis, o que acontece em termos desse balanço energético. Então, o relógio circadiano ele vai estar diretamente responsivo a tanto a composição da dieta quanto ao horário em que essa dieta for ofertada, tanto na condição experimental quanto para seres humanos, tá? Então, até esse ponto aqui, eu gostaria que tivesse ficado claro para a gente, né, o que é o relógio circadiano, qual que é a diferença do que a literatura traz para a gente sobre relógio central e periférico, e o conceito de pista, né? Eu não falei desse termo para não ficar tão confuso, mas que a gente usa essa palavra muito na cronobiologia, né? Que é o conceito de Zeitgeber ou de pista temporal, que é tudo aquilo que vai acontecer no ambiente de forma recorrente, tá? E gerando aquela condição que eu já também discuti com vocês, que é a compartimentalização das pistas frente a história, né, evolutiva do animal. Então, o animal noturno ele vai vai acontecer em termos de atividade locomotora, ingesta de alimentos e busca pelo alimento durante a fase clara, se ele for diurno, e durante a fase escura, se ele for
noturno, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre essas pistas. Bom, tudo isso para dizer e responder a pergunta inicial da nossa palestra: qual é o efeito dessas dietas hipercalóricas no relógio molecular? E aqui eu me ative ao relógio molecular circadiano, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, né? E eu trouxe uma evidência científica, né, desse artigo de 2013, mas elas se somam a várias outras que a gente possa buscar na literatura, com diferenças agora de composição em termos de quantidade de lipídios, né, que pensando em dieta hipercalórica, o aumento da percentagem de gordura é o exemplo maior, né, associado ou não à questão do aumento da percentagem de carboidratos, né? Então, nesse artigo aqui, nós observamos claramente que quando camundongos, eles são alimentados com uma dieta, agora nesse caso, hiperlipídica, então ela está rica em gordura, por 10 semanas, a gente observa claramente aqui um ganho de peso corporal, tá? E quando a gente olha o principal tecido periférico que responde prontamente, é o primeiro a se modificar em termos de relógio, que é o fígado, e medimos a expressão gênica dos genes de relógio e genes-alvo do relógio, que é esse DPD aqui, nós vamos ver que existe, na verdade, o impacto é pequeno. Nós continuamos a observar uma variação, que é uma variação circadiana de genes, né? Então, aqui, ó, bimol, muito parecido, com um pequeno aumento aqui num determinado momento do dia. PER2 também, olha, aumentando, com uma diferença de fase. O que a literatura vai concluir, e eu trouxe esse para exemplificar, mas outros dados da literatura mostram a mesma coisa, em termos da expressão dos genes de relógio em tecido periférico, o impacto ele é modesto. No entanto, quando a gente olha agora de forma mais ampla o que acontece, né? E aqui eu volto só um minutinho, acho que é importante frisar, senão vocês não vão entender que eu falei pouco, né? Então, assim, nós temos a alça, que é a alça regulatória central aqui, e a gente tem esses clock control genes, que pensando em dietas hiperlipídicas, é tudo aquilo que pode controlar metabolismo energético. Então, por exemplo, a síntese de glicogênio sintetase, a síntese de outras vias metabólicas que compreende tanto a oxidação quanto a formação de substratos energéticos em tecidos periféricos. Então, quando a gente olha de forma global, que é isso que esse artigo fez, todos os genes, né, independentemente se eles eram genes de relógio ou genes relacionados a metabolismo ou outras funções celulares, nós vamos ver que existe uma mudança. Então, aqui, olha, ele é um gráfico de temperatura não, né? Ele é dado como um gráfico de expressão gênica de um transcriptoma que eles chamam aqui de metaboloma, porque também vão observar as variações proteicas de tudo aquilo que está cíclico. Então, veja bem, eles fizeram o transcriptoma ao longo de 24 horas. Então, ó, observando aqui, ó, nós temos coletas de fígado no tempo 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Na condição de dieta normal e de dieta hiperlipídica. E claramente o retrato dessa expressão, então, quanto mais vermelho é mais expresso um determinado gene, como a gente está falando aqui de um metadado, né? Então não está especificado aqui quais são os genes, mas para a gente observar claramente que a cara dessa expressão ao longo do tempo, ela é altamente diferente quando comparado com a dieta rica em gordura ou hipercalórica, né, nesse caso aqui. Né? Então, existe sim
o impacto global. Bom, mas se o gene não modificou e é ele que controla, em última instância, esses genes relacionados com o metabolismo, esse paper se perguntou exatamente o que estava sendo alterado. E o que eles observaram é que, através de uma técnica que é chamada de tip-on-tip, né? Então, é assim, a precipitação de tudo aquilo que se liga no DNA. Então, eles foram lá com um anticorpo contra o bimol, que eu acabei de falar para vocês, né? É o que vai ligar aqui na região ibox e efetivamente aumentar a transcrição gênica, né? Então, eles precipitaram tudo que o bimol se ligou no DNA de genes específicos. E observaram que quando, na condição, né, da dieta hiperlipídica, há um prejuízo nessa ligação de dímeros clock-bimol em alguns alvos gênicos, como, por exemplo, o DPD, que é o que eles escolheram para estudar, em relação à dieta normal, mostrando, então, que o que está prejudicado quando a gente pensa nessa dieta hipercalórica é exatamente essa ligação de clock-bimol no seu ebox de gene-alvo, quando a gente está falando de uma análise de metaboloma, tá? Bom, vocês observaram que eu falei até esse momento de forma muito profunda, trouxe somente um artigo, mas eu poderia estar falando de milhares aqui que estão, milhares é muito, né? Mas assim, pelo menos uma dezena ou mais, uma centena, acho que eu posso falar, pensando aqui nas buscas que eu tenho feito, né, para montar essa linha de raciocínio, sobre o impacto, né, que é a pergunta central, o impacto das dietas hipercalóricas e como elas alteram, como, como, ela, como elas alteram o relógio circadiano molecular. Agora, quando a gente pensa em que modelo isso foi feito, né, qual foi o animal experimental que eles fizeram, né? Eles fizeram em camundongos machos, né? Eles fizeram em camundongos machos. Inclusive, assim, as grandes perguntas, e eu vou mostrar para vocês logo mais, né, dessa temática, dessa questão aqui, para a gente entender, e eu espero que até esse momento tenha ficado claro que é fundamental entender a participação do relógio circadiano molecular para entender esse desbalanço energético, muita coisa, quase nada foi feito com camundongas ou camundongos fêmeas, né? Ou ratas, então a grande, a esmagadora de toda essa construção aqui de raciocínio foi feito em cima de pesquisas realizadas em machos, né? E eu não sei se houve, né, ou ainda vai ter alguma palestra nesse sentido, mas assim, está muito claro na literatura da pesquisa biomédica que quando a gente, mesmo sabendo, né, que o mundo ele é meio a meio, que existe 50% da população que são mulheres, essa pesquisa da biomedicina ela é feita em camundongos. E se extrapola esse dado que é feito aqui, como se é assim que funciona para nós mulheres e é assim que funciona para as fêmeas. E eu vou mostrar para vocês aqui um conjunto de resultados que nem sempre isso é verdade. E a grande justificativa da comunidade científica é uma só. Bom, fêmea, se a gente, aqui eu trouxe para vocês as variações hormonais no ciclo menstrual, mas que acontece também em mamíferos, né? Então a gente vai ter o ciclo de cada um, mas se a gente observar o ciclo reprodutivo, né, de camundongas ou de ratas, nós vamos também observar essa variação hormonal e aqui representado só a título de simplificação o estrógeno e a progesterona, né? Bom, logo de cara, esse gráfico aqui já traz para a gente um dado que é interessante, que durante esse ciclo menstrual, falando aqui de mulheres, há uma variação, por exemplo, de ingesta alimentar. Então, a desculpa da comunidade científica é muito difícil estudar
modelos pré-clínicos, porque a gente vai ter toda essa confusão de dados em função do próprio metabolismo, e aqui, assim, só pensando na ingesta, tá? Aqui eu poderia estar trazendo outras coisas, né? Variam ao longo desse ciclo aqui menstrual, mas eu poderia estar falando também do ciclo reprodutivo de camundongos. Eu falo desculpa porque nós vamos observar nos slides subsequentes que é fundamental a gente entender a participação do estrógeno e da progesterona nesse contexto metabólico, né? Nesse contexto metabólico. E aí, agora sim, vou trazer um pouco, né, do que o nosso grupo de pesquisa tem pensado. Então, a gente já incluiu a questão macho e fêmea, todas as nossas perguntas, elas vão ser respondidas, né? Elas vêm sendo respondidas, incluindo esses dois grupos experimentais, né? E especificamente vou trazer para vocês resultados científicos recentes publicados do nosso grupo, mostrando a importância dos hormônios ovarianos para o metabolismo energético. Então, aqui a gente ainda não consegue, eu ainda não, nós não, com esses resultados ainda a gente não avançou no sentido de que é o próximo passo, né? Saber em resposta a essa dieta hipercalórica, mas esse conjunto de dados eles já mostram a importância dos hormônios ovarianos e como que esses hormônios ovarianos eles comprometem o metabolismo. Para dizer que sim, a comunidade científica ela precisa encarar esse problema e trazer esses dados pré-clínicos para a gente entender melhor esse metabolismo energético e essas diferenças. Oscila durante o ciclo ovariano e isso acontece, eu mostrei anteriormente, em humano, né? Então, aqui são os dias do ciclo reprodutivo de um roedor, né? E aqui, pelas fases desse ciclo, né? O roedor, camundongos ou ratos, ele tem um ciclo de aproximadamente 4 dias, né? Então, o dia aqui representado como D1 e D2, na verdade, é o momento pré-ovulatório, ou a fase lutefolicular, que seria o comparativo, né, na questão da mulher. Aqui é o momento do pré-ovulatório, então aqui nós vamos ter, nessa noite aqui, a ovulação, se a gente considerar o roedor, e depois nós vamos ter aqui a baixa dos hormônios estrógenos e progesterona, que é o momento do estro, né? Então já aconteceu a cópula, provavelmente aqui, e aí nós vamos ter a ovulação também nesse dia. Então, diestro, 1, 2, o proestro, né, e o estro, né? Então, esse seria a representação desse ciclo estral, né? É chamado estral porque o que marca o ciclo do roedor é o cio, né? Então, é o estro, da movimentação dessa agitação para a cópula, e nós vamos ver claramente aqui que há, sim, uma variação de ingesta alimentar, né? E a gente sabe que isso está 100% atrelado à oscilação de um hormônio, que é o estradiol, né? E isso a gente sabe porque após a ovarectomia, então a hora que a gente remove os ovários, né? Então a gente deixa de ter essa oscilação em termos de hormônios ovarianos e repõe. Então aqui, olha, então na condição de ovarectomia, nós vamos ter um aumento dessa ingesta alimentar e, consequentemente, um aumento do ganho de peso corporal e, de forma dose dependente, o estradiol é capaz de reduzir esse peso corporal e reestabelecer a ingesta alimentar. Tá? Quando a gente olha o efeito dos hormônios em relógio periférico, e aqui eu trouxe para vocês o fígado como exemplo, nós vamos observar de novo que há uma ciclicidade preservada, no entanto, a amplitude, né, desses genes, aqui os genes de relógio representados é o PER1, o PER2 e o bimol, ela altera ao longo do ciclo estral, mostrando claramente
que existe uma contribuição dos hormônios ovarianos para, para o funcionamento da alça molecular do relógio, né? Então, pensando nisso e lembrando daquele dado que eu falei para vocês sobre a importância do horário da alimentação para a manutenção da expressão dos genes de relógio no fígado, né? E isso é um dado que é muito solidificado na literatura em machos, e levando em consideração que o estradiol ele influencia tanto a ingesta alimentar quanto o metabolismo energético no sentido de controle do ganho de peso corporal, né? Nós fizemos um experimento, olha, aqui era o que eu queria chegar naquele momento, né? Olha só, um paper frente a diversos outros com a temática qual a importância do horário da alimentação para as fêmeas, né? Então, um artigo, e aqui ainda não se estudou relógio, tá? Só pensando em impactos metabólicos, né? Frente a diversos outros que estudaram em machos, né? Então, considerando essas duas coisas, nós tivemos como objetivo no doutorado da minha aluna Thaís, que hoje é doutora, está lá no Hospital das Clínicas como pesquisadora, avaliar o efeito dos hormônios ovarianos sobre as respostas de sincronização de relógio hepático à alimentação. Aqui, né, fazendo parênteses, não é alimentação hipercalórica, né? Então, nós vamos trabalhar nesse artigo aqui, inicial, com alimentação normal. Então, aqui só vai ser modificado o horário do dia, né? Então, a gente publicou esse artigo e o que a Thaís fez foi trabalhar com ratas, com ratas com o ovário intacto ou submetidas a uma cirurgia de remoção dos ovários, e a partir depois, né, de 8 a 10 dias, ela submeteu a esses animais a uma condição de restrição alimentar, onde o alimento só era dado aos animais na fase clara do ciclo circadiano ou na fase escura do ciclo circadiano. E isso aconteceu por 21 dias. E de forma muito interessante, o que a gente pôde observar é que, quando comparado com as fêmeas ovarectomizadas ad libitum, que ganham peso, e isso é um dado da literatura que a gente mostra, né, que a gente corrobora, né, dados anteriores, então a falta dos hormônios ovarianos leva a um aumento do ganho de peso, quando quando a possibilidade, o acesso à comida era somente na fase clara do ciclo circadiano, a gente teve uma redução do ganho de peso ao longo do protocolo, né? Já quando essa restrição foi feita na fase escura, a gente deixa de ter essa diferença de peso, né? E esse fenótipo foi principalmente atribuído, então, pela diminuição da ingesta, né? Então, você tem aqui, a gente observa aqui que ao longo do tempo, as ratas, elas comem menos, porque exatamente elas estão comendo numa fase que não normalmente elas comeriam, né? E isso se traduz aqui, como a gente pode observar, as ratas, olha só, gente, nós não estamos falando de dieta hipercalórica aqui. Só o fato da gente tirar os ovários, né? Então, assim, rata ovarectomizada, o verdinho, comparado aqui com as ratas chãs, presença de ovário, nós temos um aumento da adiposidade, né? Que ela vai ser, então, no caso dos dois, do grupo, né, que sofreu a restrição do horário da alimentação, vai ser reduzido em relação a esse animal que ganhou adiposidade frente à ovarectomia. Então, a conclusão desse dado é que, se a gente faz a restrição alimentar na fase clara, nós temos uma redução da adiposidade e uma redução do peso corporal, tá? E aí a gente foi olhar para o relógio periférico. Então, qual que era o impacto da falta dos hormônios ovarianos
na expressão dos genes de relógio hepático, né? Então, a gente fez o experimento que a maioria da literatura faz para observar isso, que é a análise da expressão gênica ao longo das 24 horas. A gente coletou o fígado dessas ratas em vários pontos. Então, aqui, no início da fase clara, no meio da fase clara, na transição entre a fase clara e escura e no meio da fase escura. Na condição onde a gente tinha alimentação todo momento e na condição onde a gente tinha alimentação somente na fase clara, que era a condição que a gente tinha já observado alterações metabólicas. Então, para a gente acompanhar de forma rápida esse resultado, vamos observar o que acontece em um dos genes, né? Então, por exemplo, aqui, olha, qual que é o perfil normal numa rata com os ovários, né? Que nós vamos chamar aqui de sham-operated ad libitum. Esse é o perfil de expressão do gene PER1, com um pico na transição do claro para o escuro, né? O que a gente observa na hora que a gente faz o time restricted feeding é que a gente deixa de observar esse pico de expressão. Então, a gente não tem mais a expressão de PER1 em resposta a essa dieta, né? Então, aqui, olha, comparando, então, focando nesse gene, né? Quando a gente observa agora qual foi o efeito da ovarectomia nessa resposta, que eu já mostrei para vocês aqui, está em pink, né? Nós não observamos alterações da ovarectomia na resposta induzida pelo horário da alimentação na fase clara, quando na condição da expressão gênica do Peru. Agora, interessantemente, então, esses animais aqui, olha, essa linha verde e preta, né, nós estamos falando de uma condição ad libitum, só que comparando agora o animal com ovário e sem ovário. O que a gente pode observar de forma clara é que há um efeito dos hormônios ovarianos na expressão tanto do gene PER1, HEAVY-ERB-alpha, BMOL e CRY1, né? E esse efeito do estradiol agora, né, ou dos hormônios ovarianos, acontece de forma horário dependente. E eu já dei um spoiler aqui, falei que era o estradiol, porque o que a gente fez no próximo experimento foi tratar com o estradiol e ver que aquele aumento, né, que estava sendo induzido aqui, olha, pela falta dos hormônios ovarianos, ele foi reduzido com o tratamento com estradiol, tá? Isso aconteceu para os genes PER1, PER2 e CRY2 e não aconteceu para o HEAVY-ERB-alpha, porque nós escolhemos trabalhar aqui no horário onde o HEAVY-ERB-alpha não tinha tido efeito anteriormente, tá? Então, depois também a gente monitorou a atividade locomotora, né, para ver o que acontece com um ritmo que é 100% controlado pelo relógio central, né, e a gente observou que não houve alterações da atividade total ao longo desse protocolo de experimental, que a atividade circadiana, ela também, ela não se altera significativamente, mas, similarmente àquilo que a gente já observou e comparou e é reportado na literatura, que quando a gente faz o horário da alimentação restrito a um período, nós temos um aumento da atividade locomotora que coincide exatamente com a chegada do alimento na caixa do animal, né? E esse aumento não foi alterado pela ovarectomia, né? Bom, então, como cômpito, né, geral, como conclusão geral desse conjunto de experimentos que eu trouxe para vocês, a gente colocou na literatura, né, que a alimentação e horário restrito, ela pode trazer benefícios importantes para o metabolismo das fêmeas, né, numa situação de queda dos níveis circulantes, principalmente quando a gente está falando de estrógeno e progesterona, que a gente viu que leva a alterações de ingesta e alteração de peso corporal, e que esse benefício da alimentação sobre o metabolismo parece não envolver uma modulação direta dos hormônios ovarianos sobre as respostas do relógio hepático
ao horário da alimentação. Em contrapartida, a gente viu que o estradiol ele contribui para a expressão dos genes, muito provavelmente dando essa modulação de amplitude da expressão ao longo do dia, né? Então, eu gostaria que, para finalizar, né, eu estou vendo aqui que eu já até falei mais do que eu devia, acho que as meninas tinham me dado 50 minutos, a professora Silva me deu 40, fiquei até em dúvida aqui quanto que eu tinha que falar, mas acho que eu estou em 55, já estourei de toda forma. Eu gostaria que vocês levassem para casa, então, que os relógios circadianos, eles participam da regulação do metabolismo energético, o horário da alimentação é uma pista importante para esse relógio periférico, capaz de modular a expressão dos genes de relógio. Pouquíssimo foi feito para a gente ter esses statements em fêmeas, então existe aí uma literatura enorme a ser explorada. Os hormônios ovarianos parecem não participar da resposta de ajuste do relógio hepático ao horário da alimentação, então isso é uma contribuição do nosso grupo para essa literatura, né? Os hormônios, por outro lado, participam de forma bem clara e a gente também contribuiu nisso com o metabolismo energético e a gente acrescenta então que o estradiol parece regular a expressão dos genes de horário dependente, possivelmente garantindo aí a amplitude de expressão desse ritmo do relógio, que foi o nosso estudo do relógio hepático, né? E aquela mensagem, né, que fica muito clara, que eu gostaria que ficasse muito clara, é que faltam estudos em fêmeas para a gente ter uma compreensão, para ter uma maior compreensão dos efeitos de dietas obesogênicas sobre o sistema temporal circadiano, que eu espero ter convencido vocês, contribui de forma decisiva para o balanço energético. Bom, por último, então, o nosso time, né? Eu não achei uma foto que não fosse a que a gente fez do nosso cartão de Natal, né? Então, por isso esse Merry Christmas aqui, onde a gente mostra a carinha de todos eles, que são os alunos atuais do laboratório, né? Agradecer às agências de fomento e aos nossos colaboradores, tanto aqui na UFMG, a professora Silvia Guatimozin, quanto fora, né? A professora Maria Natália e internacionalmente o professor Leonardo. E aberto a questões.